Fernando Gonçalves, estou certo que as hostilidades vão aumentar. Muito boa tarde a todos. É um prazer voltar à Faculdade de Ciências de Lisboa. Agradeço o convite para aqui estar. As minhas credenciais agora é economista reformado. Portanto, vou-me entreter a estudar estas coisas, estas e outras. Bom, eu diria que hoje é um dia de sorte, porque o que os colegas que fizeram o estudo apontaram como os seus erros, para mim são as virtudes do estudo. E são virtudes do estudo, primeiro, porque o tipo de amostra enviesado é feito, o enviesamento decorre de ser uma população altamente qualificada, o que nos dá a indicação do que os pressupostos letrados e conhecedores em Portugal sabem sobre estas questões da reindustrialização e, de facto, sabem muito pouco, a medir pelas respostas que dão. E, portanto, há aqui um grande desafio para a Universidade, que temos que relançar o debate da reindustrialização para perceber o que é isso. O outro defeito que é apontado ao estudo é que, de facto, ele é muito virado para a moda, para o verde, está muito verde. Porque nós estamos todos muito condicionados por uma linguagem do politicamente correto e agora isto passou para a sociedade e passou para o socialmente correto. Não se podem dizer certas coisas porque senão parece mal. E, portanto, de facto, quem respondeu ao inquérito respondeu socialmente correto. Bom, olhando agora para os objetivos do estudo, eles foram todos alcançados. O primeiro era aferir da proximidade dos cidadãos ao tema, no caso concreto da reindustrialização e sua perspectiva. Já percebemos que é preciso fazer muito mais e que, portanto, a Universidade é responsável, como instituição que lidera a frente do conhecimento, é responsável por difundir esse conhecimento. Depois, sensibilizar a sociedade para a relevância deste tema na sociedade de hoje. Ficou claro que é preciso fazer mais e, portanto, o estudo só por isso vale a pena. E, portanto, como não conseguiu fazer isto, como os nossos colegas muito bem sublinharam, portanto, é preciso fazer mais e melhor. Estimular a participação ativa dos cidadãos na estratégia da Europa. Também percebemos que, mesmo os mais qualificados, não perceberam muito bem qual é a estratégia da Europa. A gente já vai ver também qual é a questão da reindustrialização e os problemas que isto levanta. E depois, reforçar o peso da voz dos cidadãos. Bom, os nossos mais qualificados, a voz não tem massa crítica suficiente para nos afirmarmos como opinião sobre esta temática. E, portanto, mais uma vez, a Universidade, ainda bem que foi feito para a Universidade, ainda bem que foi feito para a Faculdade de Ciências, porque temos que assumir essa responsabilidade, que temos uma responsabilidade social para que este tema seja, de facto, um tema suficientemente sustentado pela opinião pública. Bom, a questão que o meu colega Manuel Laranja já levantou e que eu tinha aqui apontado também como tema, que é a questão da criação do emprego através da indústria, bom, demonstra exatamente o que ele disse. O problema que se põe é da indução do emprego através da reindustrialização e não o emprego da própria indústria. E mais, é engraçado que o segundo valor mais importante é o crescimento económico e não o desenvolvimento económico. E, portanto, uma preocupação tão verde, esqueceu-se que o crescimento harmonioso é que dá desenvolvimento. E, portanto, estão a ver, há aqui uma certa marcha atrás que me permite dizer, se esta gente tão letrada, se os mais competentes da nossa sociedade confundem crescimento económico com desenvolvimento económico, mesmo estando no mesmo inquérito as questões ambientais, então a nossa responsabilidade é ainda maior enquanto universidade. Bom, é evidente que, quando pensamos na Europa, há várias Europas. Há várias Europas. E quando pensamos em Portugal, nós temos que perceber o que é Portugal dentro da Europa. E a primeira grande questão, do ponto de vista económico, é a maneira como nós olhamos as empresas. As empresas em Portugal são de modelo mediterrâneo, a maior parte das empresas.
O modelo mediterrâneo é um modelo em que a empresa funciona basicamente para manutenção da família, que é detentora do capital, para o progresso da família e, quando a empresa for forte, para a notoriedade do chefe da família. São as chamadas empresas do tipo mediterrâneo. E por isso é que as nossas empresas estão... Um grande problema das empresas portuguesas são empresas altamente descapitalizadas. Vocês, quando pedirem uma fatura, já agora que a gente está para observar estas coisas, reparem no capital social da empresa. Qual é o capital social da empresa? E nós percebemos que as empresas faturam milhões de euros e têm o capital mínimo, 5.000 euros. 5.000 euros. E depois os empresários portugueses andam a dizer que eu ponho dinheiro do meu na empresa, porque não têm noção do fundo de maneio. Bom, isto para vos dizer, quando falamos de reindustrialização, é preciso saber se estamos a falar de um processo consequente à desindustrialização ou um processo de reestruturação industrial, que são coisas diferentes. Em Portugal, durante todo o século XX, e estes primeiros anos do século XXI, o rendimento industrial per capita é 50% inferior ao rendimento médio da União Europeia. Portanto, a nossa indústria é uma indústria extremamente débil. E, portanto, nós, o que definimos aqui como reindustrialização para este estudo foi que é o restabelecimento de indústrias em economias terciarizadas que aumentem o emprego, a remuneração do trabalho, diminuam a emissão de gases de efeito de estufa e que façam o uso mais eficiente dos recursos. Bom, para fazer isto tudo, são essenciais 4 elementos. 4 elementos para fazer isto. Primeiro, o capital humano, a qualidade do capital humano. Agora fala-se em capital humano. Não sei se vocês já perceberam que nós viemos de uma coisa que chamava-se mão de obra, depois passou para recursos humanos e agora é capital humano. Ora, o que é que está aqui subjacente a esta trajetória? A capacidade de incorporação de valor via conhecimento que os recursos humanos têm no produto final que produzem. O segundo é o capital tecnológico. O capital tecnológico da sociedade e depois temos os outros 2 capitais, o capital infraestrutural e os recursos naturais. Ora bem, não há nenhuma instituição com mais responsabilidades em qualquer sociedade para dar esta volta do que chamamos de reindustrialização benéfica, passa pelo aumento dos salários, pela diminuição do efeito de gases de estufa, pelo uso eficiente dos recursos. Não há nenhuma instituição que tenha maior interferência neste projeto que a universidade. Porquê? Porque dos 4 elementos fundamentais de conjugação, há 2, que é o capital tecnológico e o capital humano, que a universidade é fornecedora. O capital humano, sob a forma de economias externas, que são oferecidas à sociedade pela via dos alunos formados. As universidades fornecem à sociedade alunos formados que têm a capacidade de incorporar conhecimento e aumentar a mais-valia dessa sociedade. Porque isto de dizer para aumentar os ordenados é fácil. Só se pode aumentar os ordenados depois do mercado compensar esses ordenados. Eu, à frente, se tiver tempo, eu faço uma outra afirmação sobre esta matéria. A segunda, o capital tecnológico, que também é das universidades. Através de quê? Através da investigação e desenvolvimento e a ciência e tecnologia. As universidades produzem conhecimento. E esse conhecimento só contribui para o desenvolvimento se for valorizável, economicamente valorizável. E nós andamos numa grande ilusão nesta matéria. Isto é o grande debate que a universidade tem que fazer sobre, de facto, qual é a parte que nós temos para o alargamento da fronteira do conhecimento, qual é a parte que nós temos para perceber o que os outros fazem, o catching up. Faço aqui um parênteses, que nos anos 70, a multiplicação por 100 do orçamento de ciência e tecnologia em Portugal, no tempo do saudoso professor Mendes Mourão, foi feito à base da demonstração de que
era preciso aumentar a nossa capacidade de intervenção na economia. Aliás, o que justifica também, não é grande novidade, a ciência e tecnologia na Europa, o orçamento está ao abrigo do artigo 130F, que tem essa dimensão também, é que foi demonstrado que nós não tínhamos capacidade de absorção do conhecimento. Não era de criação, é porque o conhecimento tem criação, absorção e difusão. E nós não tínhamos sequer capacidade de absorção. O que é que isto queria dizer? Como é que isto se via? Por força do peso da assistência técnica e da formação profissional nos contratos de transferência de tecnologia à base da qual funcionava a nossa indústria. Esta é a grande questão e não está suficientemente interiorizada entre nós. Bom, eu queria vos dizer que uma economia como a nossa tem problemas de concorrência externa de outros países que oferecem as mesmas vantagens que nós. Até agora, as vantagens que nós oferecemos eram vantagens de mão de obra barata. Ora, se esta vantagem da mão de obra barata já não dá, é preciso ir à procura das outras vantagens. E quais são as outras vantagens com que nós nos temos que posicionar? Já carreguei para aqui numa coisa que não devia, não foi? Bom. Primeiro, talentos e competências únicas. A universidade volta a ter um papel importante. Segundo, locais de produção otimizadores dos custos de transporte. Terceiro, leis claras, previsíveis e bom funcionamento da justiça. Impostos em relação aos outros, relativamente baixos para as empresas. Boas infraestruturas e competitivas infraestruturas. Exibição de competências de qualidade normalizada. Isto por causa de quê? As normas de qualidade são a forma que as pequenas economias têm de não criar sobressaltos aos grandes compradores, das quais as empresas se entregam nas redes de produção internacional. E, portanto, nós, na frontier, nas economias de ponta, só temos hipótese de participar nas grandes redes internacionais, fazendo pequenos componentes, mas pequenos componentes sejam distintivos. E, portanto, aqui a universidade volta a ter um papel importante. Depois, capacidade de gestão e capacidade de interagir com a economia e com a gestão. Ter conhecimentos que permitam a interface. Por exemplo, na Faculdade de Ciências não é fazer dos alunos de ciências economistas. É fornecer aos alunos de ciências conhecimento suficiente para falarem com os economistas. Para terem os mesmos conceitos. O que é que distingue? O que é que distingue os técnicos das outras pessoas? É a precisão. Nós somos mais produtivos porque somos precisos. E a nossa precisão faz-se através dos conceitos. Para um técnico, um conceito quer dizer exatamente aquilo. Nenhum técnico pode dizer, não era bem isso que eu queria dizer. Quando andamos todos a dizer que não era bem isso que eu queria dizer, temos falta de competência técnica. Porque se usarmos os conceitos, toda a gente sabe os conceitos. Evidentemente, os alunos, desculpem lá usar um termo muito antigo, que é, os conceitos têm que se amarrar. Desculpem, têm que dizer, têm que saber. Têm que saber. Porque senão depois não conseguimos ter a linguagem precisa nessa matéria. E depois isto abre, de facto, hipóteses. Pensando nesta lógica, então, o que é que se pode fazer em Portugal? O que é que uma economia frágil, aberta ao mundo, e com estas características que foram aqui apontadas, o que é que se pode fazer? Bom, para já temos que reestudar esta questão da reindustrialização. Assim, e não é da minha lavra que vou dizer isto, é de várias contribuições para esta matéria. Há basicamente 3 grandes eixos da reindustrialização em Portugal, que é diferente da reindustrialização em Espanha e diferente da reindustrialização na Alemanha, etc, etc. O primeiro eixo é das indústrias tradicionais, onde temos competência efetiva. O segundo eixo é das indústrias de fileira que exploram recursos naturais nacionais. Nós temos que ter indústrias de fileira que exploram. Não podemos continuar a exportar
a exportar blocos de pedra. Temos que exportar pedra tratada. Não podemos ser fornecedores de recursos a esmo. Temos que criar fileiras para isso. E depois temos as indústrias de frontier, onde essa reindustrialização se faz por participações nas redes internacionais de produção de alta intensidade tecnológica, onde pequenas parcelas serão feitas no nosso país, com técnicos portugueses e, sobretudo, com engenharia e projeto português. Andou para aí uma confusão estatística sobre a alta intensidade tecnológica portuguesa, que exportávamos muito alta intensidade tecnológica portuguesa e de média intensidade tecnológica. Da média intensidade até saía aqui à Alta Europa. Bom, mas o que nós fazemos em Portugal é juntar, é fazer assembling. E juntar peças não é alta intensidade tecnológica. O segredo, por exemplo, numa indústria que toda a gente fala de sucesso em Portugal, que é a indústria dos moldes, foi passar do centro de gravidade das empresas de tirar aço, que era o que fazíamos, passar o centro de gravidade das empresas para projeto de engenharia. E é por isso que a nossa indústria dos moldes tem o sucesso que tem, porque tem capacidade de projeto de engenharia. E é no projeto de engenharia que se incorpora o conhecimento. Já aqui foram falados as grandes barreiras que no inquérito foram identificadas para a reindustrialização e a industrialização portuguesa. Coincidem algumas com o que é tido pelos especialistas como as grandes barreiras, algumas das quais eu aqui fui falando. Mas os custos de energia é uma grande barreira ao desenvolvimento de Portugal. O presidente de uma empresa automobilística portuguesa deu, no fim do ano passado, um recado nesta matéria, que os custos de energia para a pintura automóvel eram de tal maneira elevados em Portugal que seria obrigado a transferir essa atividade para outro país. E o presidente dessa empresa é português. Bom, o licenciamento moroso, excessivo, a fiscalidade imprevisível, nem é baixa nem é alta, o pior de tudo é imprevisível. Como é que se fazem projetos se eu não sei quanto é que vai ser o IRS ou o IRC ou o IVA para o ano ou para daqui a 2 anos? Como é que se fazem projetos a longo prazo? Estes são problemas da reindustrialização. Um sistema judicial moroso e pouco eficiente. Uma burocracia asfixiante. Há, em Portugal, os pequenos poderes, que são uma coisa terrível. E esta lógica das empresas transformou-se numa lógica institucional. Um grande exercício de gestão era ver nas instituições os membros da mesma família que estão nessas instituições, que criam problemas terríveis a quem dirige as instituições. Quando se zanga com um, zanga-se logo com todos. E quando tem um problema com um, passa a ter problemas com outros que não tinha problema nenhum. Porquê? Porque nós temos este espírito das empresas de família. E está os filhos, os sobrinhos, os netos, a gente até às vezes nem descobre. Só descobre mais tarde, quando toma uma decisão e vê que estão 4 zangados com eles, assim, deve ser primo. Esta, que vem desta lógica das empresas familiares, é também o impedimento ao bom funcionamento das empresas. Os problemas-chave da industrialização em Portugal. Eu estou a deixar pistas para as novas. Vou só dizer os 4 problemas-chave, do meu ponto de vista. A descapitalização e o consequente problema do financiamento, a produtividade, a autonomia tecnológica e a massa crítica. E esta massa crítica tem que ter soluções entre associações de PMEs, clusters, etc., etc. E aqui ficam estas recomendações. Muito obrigado.